boa tarde ou boa noite, independente do horário que você vai nos acompanhar em mais essa atividade da Câmara Mirim do CCDS de Quixeramobim. Vamos dar continuidade à nossa série de trabalhos, hoje com o tema do canteiro de ideias e de aprendizagens. E para você ficar um pouco mais ligado no que é o canteiro de ideias, ele é basicamente algo muito importante e uma das principais metodologias dos nossos trabalhos. Traz conhecimentos que o mundo inteiro precisa saber, principalmente para os estudiosos de nossa história. O mais importante cidadão quixeramobim-ense, Antônio Conselheiro, será o nosso tema central deste canteiro de ideias. É interessante que todos vocês saibam que Canudos não foi apenas um dos movimentos sociais mais importantes da história do Brasil. É guardado até hoje uma exemplaridade da estrutura social e da forma de convivência das classes e dos grupos sociais daquela época, em Canudos, do nosso país. Todos nós temos o conhecimento de que foi um clima de guerra constante. Mas Canudos, além das guerras que travou com o exército, foi o significado de resistência. Antônio Conselheiro pertencia à família dos Maciéis, que estava totalmente exterminada pelo longo tempo de luta com os poderosos Araújo, que tinham grande poder econômico e político em todo o sertão central do estado do Ceará. Antônio Conselheiro nasceu na nossa Quixeramobim em 13 de março de 1830. Seu pai, Vicente Mendes Maciel, era um comerciante e sua mãe era Joaquina Maria de Jesus. Quando o Conselheiro nasceu, seus pais ainda não eram casados, embora vivessem maritalmente. Ele foi batizado na Igreja Matriz de Santo Antônio de Pádua, no dia 2 de maio do mesmo ano, ou seja, aquele ano de 1830. Quem o batizou foi o então vigário da paróquia, o padre Domingos Álvares Vieira. Seus padrinhos foram Gonçalo Nunes Leitão Júnior e sua madrinha foi Maria Francisca de Paula Lessa, a Marica Lessa, ou conhecida por Guidinha do Poço. Seu pai contraiu matrimônio 2 vezes, a primeira em 31 de agosto de 1834, com a mãe do conselheiro, a Joaquina de Jesus. Desse relacionamento nasceram Antônio Vicente Mendes Maciel, o conselheiro, e as suas irmãs Maria Francisca e Francisca Maria. Em 20 de fevereiro de 1836, casa-se novamente pela segunda vez, onde teve 2 filhas, Doroteia e Rufina. Pode-se dizer que a infância de Conselheiro não foi das melhores, não foi das mais tranquilas, pois muito cedo, aos 6 anos de idade, ficou órfão de mãe, e sua relação com sua madrasta era cheia de conflitos. Ele era uma criança inteligente e ativa. Muito cedo, improvisava discurso e em cima do balcão do comércio do seu pai, realizava esses mesmos discursos que ele mesmo produzia. E é claro que chamava a atenção de todos aqueles que pelo comércio de seu pai passavam. Conselheiro passou toda a sua infância e juventude e parte da vida adulta em Quixeramobim com o seu pai. E aí, ficou curioso? Quer conhecer o resto dessa história de luta e resistência? Pois continue conosco, acompanhando o que os nossos nobres colegas, demais vereadores da Câmara Mirim, trarão a acrescentar e com certeza será de grande valia para a construção dessa história que aqui nós estamos contando, narrando. Continue com os nobres colegas vereadores e vereadoras. Oi, gente, meu nome é Renara e eu sou a primeira secretária da Câmara de Vereador Mirim do CCDS de Quixeramobim. Pois é, minha gente, Antônio Vicente Mendes Maciel era um moço sério, trabalhador, honesto e religioso. Seu pai queria que ele fosse sacerdote, por isso preparava com o professor Manuel Antônio Ferreira Nobre.
Ele aprendeu muito cedo a ler e a escrever também. E estudou português, latim, aritmética e francês. Logo, na infância, já mostrava tendências religiosas. Frequentava com regularidade a igreja, a Igreja Matriz de Santo Antônio. Ele também lia muitos livros religiosos, os textos religiosos também que estavam disponíveis na época. Os seus livros prediletos eram Lunário Perpétuo, Princesa Magalona, As Guerras do Imperador Carlos Magno, 12 Pares da França, Missão Abreviada e o livro do Padre Gonçalves, publicado em 1887. Teve também como leitura que ele fazia diariamente, a meditação também, extraída do Evangelho, principalmente da Paixão de Cristo e histórias de vidas de santos. Todas essas leituras, elas influenciaram a vida do nosso ilustre conterrâneo, que na época era considerado inteligente e privilegiado. Como praxe de Nossa Senhora de Fátima, e que logo foi vendida para saldar os débitos do pai. Sabe quem foi que comprou a casa? Foi o comerciante do Aracati, o coronel Antônio Rodrigues da Silva e Souza. Uma vez vendido o prédio, as dívidas foram pagas e o restante do dinheiro foi rateado entre os herdeiros. Conselheiro, ele passou a conhecer bem a realidade da opressão e da impunidade dentro da sua própria família. Vocês sabiam que em janeiro de 1855, Antônio Vicente Mendes Maciel casou-se com a sua prima legítima, de nome Brasilina Laurentina de Lima, com quem teve um relacionamento bastante tumultuado. Brasilina era uma mulher jovem, de 20 anos de idade, era alta, magra, de cor branca, cabelos pretos, rosto oval, nariz afilado, olhos grandes, pretos e vivos. Bonita e prazerosa. Do prédio, o conselheiro ele deixa a cidade e ele vai morar numa fazenda chamada Tigre, distante 8 léguas da sede do município, onde dedicou a lecionar geografia. Daí transfere-se juntamente com a esposa para os sertões de Tamboril e acosta-se ao tenente Joaquim José de Castro. Por essa época, começa a desentender-se com Brasilina, com quem não era mais feliz. Não obtendo sucesso em Tamboril, dirige-se para Campo Grande, em Guaraciaba, do Norte. Em 1859, passa a exercer a profissão de caixeiro no estabelecimento comercial do Major Domingos Carlos de Saboia. Aí nasce o seu primeiro filho, mas com o fechamento do comércio do Major, o conselheiro retorna à condição de desempregado, conhecendo a pobreza nua, esfomeada e doente dos sertões. Em Campo Grande, passa a ser advogado, ou seja, rábula da pobreza, que não sabia como recorrer à justiça. Em Campo Grande, nasce o seu segundo filho. De Campo Grande, muda-se para a cidade de Ipu, daí Tamboril, indo depois residir na fazenda Santo Amaro, de propriedade do Major José Gonçalves de Veras. Vocês nem imaginam o que aconteceu. Os Veras, eles foram juntamente com os Araújos, contendedores dos Maciéis, quando volta a exercer o magistério. Embora sua permanência aí seja efêmera, muda-se para Santa Quitéria, onde passa 2 anos. Vocês nem imaginam, desde a última vez que estiveram em Tamboril, Brasilina amacia-se com o sargento Furriel, que era amigo do conselheiro, mas foi abandonado pelo amante, vindo depois a prostituir-se em Sobral. Nesta época, Conselheiro já estava separado de Brasilina. Santa Quitéria. Conselheiro conhece e ama Joana Imaginária. Ela era feiteira de imagem de santo. E deu a Conselheiro um filho, que foi chamado de Joaquim Aprígio. Mas logo depois, abandonou Joana Imaginária, começando suas andanças. Deixando o convívio de Joana Imaginária, reaparece em 1865 em Campo Grande. Depois de estar no Crato, retorna a Quixeramobim, sendo hóspede de sua irmã Francisca, na localidade de Paus Brancos, de onde passa em seguida em direção outra vez ao Cariri.
Foi quando ele tornou-se camboieiro, sendo as bugigangas os seus principais produtos de venda. Conselheiro fixa-se em seguida na várzea da pedra, aqui no Quixeramobim, onde permanece por algum tempo. Mas ele contrai dívidas com o comendador José Nogueira de Amorim, que o leva à justiça, porém ele não resolveu o compromisso. Conselheiro foi intimado a comparecer no fórum. Ele não compareceu e desapareceu novamente. Por essa razão, em 18 de julho de 1871, foi citado como réu primário. Depois, a dívida foi paga mediante sequestro. Vocês nem imaginam o que aconteceu. Foram 6 anos sem notícia de Conselheiro. Todavia, tens conhecimento de que ele transitou pela fazenda Urucu, em Assaré, onde reencontrava seus amigos, Honório e Antônio Villanova. Depois, já próximo dos 40 anos de idade, correm notícias de que ele estava perambulando pelos sertões de Pernambuco, vestido com trajes de profeta, chapéu de palha e cabelos longos. Anos depois, ele foi encontrado na vila de Itabaiana, em Sergipe. E 2 anos mais tarde, ele foi visto na vila de Itapicuru de Cima, na Bahia. Vejam só, quando não se conhece o fato, tudo inventam. Surgiram comentários falsos de que Antônio Vicente Mendes Maciel, o famoso Antônio Conselheiro, havia assassinado sua própria mãe e a esposa. Então ele foi preso em 1876 na Bahia. No trajeto para Salvador, ele foi bastante espancado pelos policiais da Bahia, porém não reclamava. Pedia apenas que o encaminhasse para o estado do Ceará. Quando chegou ao Ceará, ele foi interrogado em Fortaleza e logo enviado para Quixeramobim, sua terra natal. Como não foi apurado nenhum crime contra Conselheiro, ele foi posto em liberdade pelo juiz Alfredo Alves de Mateus. Em liberdade, ele demora alguns dias em casas de parentes fora da cidade, mas resolveu ir até a casa de seu cunhado Lourenço, conhecido como Lourenço Pomba Seca, na fazenda Paus Branco, vindo depois para Quixeramobim, e no caminho tentou furar com a faca seu cunhado, que defendeu-se imediatamente. Poderia ter sido preso novamente, mas como era tratado como um maluco, a prisão foi evitada. Com essa atitude, talvez ele quisesse vingar-se de seu cunhado, que por ter raptado sua irmã Francisca para casar. Olá pessoal, então dando continuidade, vamos ver o que aconteceu entre 1877 a 1887. Antônio Conselheiro, como já sabemos, ele andava por aqueles sertões, em todos os sentidos, em todas as direções, pregando e arrastando multidões. Elas, na verdade, essas multidões, que eram os conselheiristas, os fiéis seguidores de Antônio Conselheiro. Andando então por esses sertões, eles chegam a uma região do litoral conhecida por Vila do Conde, Conselheiro com seus fiéis seguidores. Agora fazendo então uma contextualização, naquela época, os padres da igreja aceitavam que Conselheiro pregasse nos pupilos das capelas e das igrejas. E também era permitido que o povo, os seguidores de Antônio Conselheiro, o considerasse um santo. Então isso era, digamos assim, um linguajar bem jovem, era de boa. Os padres então aceitavam, concordavam com isso, que ele pregasse e que ele fosse considerado pelo povo um santo. Antônio Conselheiro em nenhum momento hostilizou a igreja, ele não hostilizava a igreja. Pelo contrário, a sua relação com os padres, com os sacerdotes, era vista como uma relação amistosa, amigável. E as pessoas até comparavam o jeito simples, a vida simples que Antônio Conselheiro levava, eles comparavam então com a vida dos padres, né? Havia essa comparação da vida de Antônio Conselheiro
com a vida dos sacerdotes, dos padres da igreja. Antônio Conselheiro já arrastava multidões e o número de seus seguidores passou a crescer cada vez mais. E é nesse período em que ele é considerado um louco. O arcebispo da Bahia solicitou por intermédio do governador da Bahia, ao poder central, uma vaga no Hospital de Alienados, Hospital Pedro II, para internar Antônio Conselheiro. Mas o ministro e secretário de Estado de Negócios do Império, o barão de Mamomé, considerou que fosse então Conselheiro internado num asilo da Bahia, por não haver vagas no hospital da corte. Esse que era um hospital da corte, daquelas pessoas de classe elevada, queriam internar Conselheiro nesse hospital, mas por não haver vaga, ele é internado em um asilo da Bahia. Em 16 de fevereiro de 1882, o arcebispo expede um circular ao clero baiano proibindo Antônio Conselheiro de realizar pregações em alpendres, latadas e púlpitos das igrejas, assim como empenhar-se em construção de templos e reconstrução de cemitérios. Então aqui a gente já quebra aquilo que comentamos no início desse comentário, dessa parte da vida de Antônio Conselheiro. Antes, os padres aceitavam que ele pregasse, que ele fosse até mesmo considerado um santo, mas desde que ele foi considerado um louco, por arrastar aquelas multidões, ele é então proibido de pregar nas capelas, nas igrejas, de pregar para o seu povo, e é proibido também de realizar construções de igrejas, bem como a reconstrução de cemitérios. Antônio Conselheiro é então proibido de realizar isso pela igreja, que antes aceitava que ele realizasse esses trabalhos, esses serviços. Então, após o seu internamento, Conselheiro solto foi-se embora em demanda dos sertões da Bahia. Seguindo viagem pelo Crato, na mesma data em que havia sido solto, Conselheiro, considerado pelos seus seguidores como profeta, antes de Conselheiro retornar à Bahia, ele encontra-se ocasionalmente em Fortaleza, com seu ex-companheiro de infância, o jornalista Coronel João Brígido dos Santos, o qual perguntou: "E agora, Maciel, para onde vai?" Isso seu amigo jornalista perguntando, indagando a Conselheiro. Antônio Conselheiro responde: "Vou cumprir um voto a São Francisco que fiz na Bahia." E o seu amigo pergunta: "Mas aqui?" Conselheiro responde: "Não, nos sertões de Canidé. Depois seguirei para onde me chamam os mal-aventurados." Conselheiro, pagando sua promessa em Canidé, toma o seu destino para nunca mais retornar ao Ceará. Até que Conselheiro tem conhecimento do trabalho e das pregações do padre Ibiapina, e como ele priorizava a atenção da população por onde passava. Já adulto, conheceu o apóstolo do Nordeste no Cariri, tendo a oportunidade de ver como a massa sertaneja seguia seus ensinamentos. Conselheiro seguiu seu exemplo, o exemplo do apóstolo do Nordeste. A exemplo também do padre Ibiapina, pregava a palavra de Deus e ajudava os necessitados e desvalidos. Levou vida simples e humilde. Vagueou antes de se tornar sedentário pelos sertões a cata de almas, a busca de almas, através da pregação que fazia, tendo como principal modelo, tendo como principal referência o padre Ibiapina. Eu me chamo Ana Graziella e estou aqui para fazer uma apresentação. Vamos lá? Outro fato interessante para aprendermos é que o delegado de polícia de Vila de Itapicuru denuncia Conselheiro ao chefe de polícia, dizendo que o povo do sertão adorava Antônio Conselheiro
como se fosse um deus vivo. Agora o peregrino dirige-se ao amargo dos sertões das províncias limítrofes da Bahia, Pernambuco, Alagoas e Sergipe, indo assim de um lado para o outro do Rio de São Francisco. Em Pernambuco, mais uma vez, o conselheiro é preso e encaminhado para Recife. No trajeto, como aconteceu na Bahia, o conselheiro sofre espancamentos pelos policiais. Não obstante a proibição de arcebispo de Bahia, o conselheiro continua a pregar a palavra de Deus sob as latadas em pleno sertão, não temendo a ação das autoridades. Além de tudo que aconteceu, em 1893, o governo central autoriza os municípios a cobrarem impostos no interior. Por falta de empresa e outros meios de difusão, os editais eram pregados em tábuas nas portas das casas das câmaras municipais. Sabe o que fazia o nosso Antônio Conselheiro com os seus adeptos? Ele achava que essas cobranças eram extorsões à população pobre do interior. Sou Ana Amélia, segunda secretária da Câmara de Vereador Mirim do CCDS de Quixeramobim. Já imaginaram os rebuliços que o nosso conselheiro fez no sertão? A queima dos editais sobre os impostos, em bom conselho, foi o estopim para que se derragasse o confronto do governo com os conselheiristas. Com cerca de 30 soldados, vai ao encalço do conselheiro e seus seguidores. Ocorre um massacre em Macete, com morte de ambos os lados, mas a polícia é repelida. Depois desse episódio, e prevendo o que ainda estava por vir, o conselheiro conduz sua gente para Canudos, uma fazenda abandonada, às margens do rio Vaza Barris, região bastante isolada e de acesso não muito fácil. Foi lá que o conselheiro fundou uma povoação e deu o nome de Belo Monte. No ano de 1893, acontece uma nova fase na vida de Antônio Conselheiro e de seus seguidores. Seus seguidores eram espalhados por vários estados do Brasil e dirigiam-se centenas de seguidores para o novo arraial. Famílias inteiras abandonavam suas moradias em busca da terra prometida. Era uma gente faminta e sem esperança, mas que via em Canudos a sua única salvação. Mas um fato interessante aconteceu ao nosso conselheiro. Ele foi ao Juazeiro adquirir certa quantidade de madeira com um dos representantes de autoridade daquela cidade. Tinha um prazo a ser entregue a madeira, mas ao terminar o prazo ajustado para o recebimento da madeira para ser usada no remate da igreja nova, não lhe entregaram nada. O principal representante da justiça em Juazeiro tinha uma velha dívida a saldar com o conselheiro desde a época que foi coagido a abandonar precipitadamente a comarca, alçatada pelos adeptos do conselheiro. Aproveitando a situação que surgia para a desafronta, não havendo entrega da madeira negociada, propagou-se o boato de que os conselheiristas iriam invadir Juazeiros e buscar de arma em punho, o que ocasionou pânico na população. Autoridades locais apelaram para o governo do estado, a qual embarcou naquela catástrofe em andamento, sem tomar as devidas precauções, sem examinar com calma e prudência os detalhes envolvidos na questão. Foi despachada uma tropa com mais de 100 homens, cedida pelo 3º Distrito Militar, comandado pelo tenente Pires Ferreira. O conselheiro não esperou de braços cruzados a chegada do contingente, enviou grandes comitivas a seu encontro. O choque se deu em Uaá, onde perneitava a tropa do governador. Embora o número de conselheiristas fosse bem superior, seu armamento não passava de carabinas rudimentares, foices e similares. Falta de experiência na arte de guerrilhar, as baixas entre eles foi bem superior. O tenente Pires teve que fugir às pressas com o restante da tropa. O médico da tropa enlouqueceu durante os combates. Dada a resistência oferecida pelos camponeses, a Bahia pede ajuda ao governo. Com a confusão com os conselheiristas, prepararam a segunda expedição contra Canudos,
sem um plano firme, sem responsabilidades definidas, através de explicações entre as duas autoridades independentes e iguais. Compõe-se a princípio de 100 praças e 8 oficiais de linha e 9 oficiais de forças estaduais. Assim constituídas, seguiu em 25 de novembro para queimadas, sob o comando do major do 9º Batalhão de Infantaria Febrônio. Se organizaram com 4 metralhadoras, 2 canhões de campanha e mais de 250 soldados, sendo 100 do 26º Batalhão de Aracaju e 150 do 33º Batalhão de Alagoas. A segunda expedição, enviada contra o Conselheiro, que era o primeiro cargo do exército, não teve melhor sorte do que a anterior. Vejam só, eles foram atacados pelos conselheiristas ainda a caminho de Canudos, nem conseguiram chegar De maneira empírica, a tática de guerrilha, os seguidores de Conselheiro armaram emboscada nas passagens montanhosas, importunando o exército em ataques rápidos e inesperados de modo que compensasse com grande êxito a inferioridade de seus armamentos. O major Febrônio de Brito, ao ver sua tropa altamente desgastada, compreendeu que não tinha a menor condição de tomar Canudos. E sabe o que ele fez? Ordenou o recuo quando ainda se achava uma légua do reduto de Conselheiro. Isso aconteceu no final de janeiro de 1897. Débora, sou da Escola Horácio Xavier do Couto e vim fazer minha apresentação sobre Antônio Conselheiro. Quero cumprimentar que os soldados tiveram uma retirada difícil, porque os sertanejos perseguiram de perto os policiais. A derrota da segunda expedição veio mostrar que o conselheiro não era um simples chefe de bandolheiros ou amodinados. Mesmo assim, as autoridades se recusaram a utilizar um bom senso, à busca de uma solução pacífica negociada. Cuide-se de organizar nova expedição contra Canudos, sendo maior, mais forte e mais bem armada. A terceira expedição contra Canudos era conduzida por Moreira César. Tinha canhões importados, contava com 1.281 homens, um esquadrão de cavalaria e uma bateria de artilharia. A 8 de fevereiro de 1897, a força expedicionária estava toda reunida para o cenário da luta. É importante observar que o coronel Moreira César foi alimentado pela nova técnica empregada pelos seguidores de Antônio Conselheiro. Desta vez, quase não atacaram o exército na estrada, deixando o caminho livre para as marchas. O confronto se deu dentro da povoação. Após horas de duro combate nas ruelas do arraial, o exército viu-se obrigado a recuar. E ao invés de uma retirada organizada, como foi feita na segunda expedição, o que aconteceu foi uma fuga louca da tropa e correria por estrada e caatinga, num salve-se quem puder, com os jagunços nos seus calcanhares. O coronel Moreira César morreu em combate, assim como seu substituto, coronel Tamarindo. Na fuga desenfreada, o exército ia largando as armas para melhor correr. Ao final, todo o armamento da tropa federal, inclusive canhões, tudo estava nas mãos dos jagunços. Resultado: a nação ficou abalada por essa notícia de mais uma derrota assombrosa. Canudos ganha fama de guerra civil. Qual foi o resultado de tanta confusão? A imprensa de todo o país estampou em primeira página as informações chegadas do sertão baiano. Foi quando organizaram a quarta expedição. Contava com 4.300 homens, sob o comando dos generais Geral Arthur Oscar e Carlos do Amaral Savage e João da Silva Barbosa. Foram deslocadas unidades militares dos estados do Rio Grande do Sul, Paraíba, Rio Grande do Norte, Piauí, Maranhão, Pará, Sergipe, Pernambuco, Ceará, Bahia e do Distrito Federal. Sabe o que o ministro da Guerra fez? O marechal Carlos Machado Bittencourt transferiu seu gabinete para Monte Santo, a cerca de 15 léguas para Canudos.
a fim de produzir de perto os destinos da guerra. Mesmo assim, aquela tropa não seria suficiente para tomar Canudos. Ao aproximar-se do arraial, a força expedicionária já perdera cerca de 1.200 homens e encontrava-se em condições precárias, por pouco foi derrotada. Os reforços enviados ao campo de batalha atingiram mais de 4.000 combatentes, dobrando o contingente inicial daquela quarta fase da guerra. Os conselheiristas contavam agora com armamento mais moderno, tomados das próprias tropas federais, mas o exército lutava com o que havia de melhor no Brasil da época. A resistência à última expedição, não obstante a mobilização de quase toda a nação, durou cerca de 3 meses e meio, isso é, até o dia 5 de outubro. E no dia 6, acabaram de destruir Canudos. Desmancharam as casas, cuidadosamente contadas 5.200 residências, casas dos conselheiristas. Antes do amanhecer daquele dia, a comissão descobriria o cadáver de Antônio Conselheiro, num dos casebres anexo à latada, e só foi encontrado graças à indicação de um prisioneiro. Desenterraram cuidadosamente dádivas preciosas, único prêmio de tal guerras. Restituíram a cova e pegaram a cabeça de Conselheiro, e em guarda levaram-na para o litoral, onde deliraram multidões em festa diante do crânio de Conselheiro. Depois levaram o defunto com cuidado para a praça, para melhor verificar a identidade e saber se realmente se tratava de Antônio Vicente Mendes Maciel, o Antônio Conselheiro. Encerrando então essa história, Antônio Conselheiro permaneceu até o fim, coerente à causa que abraçava, a luta intransigente em defesa dos mal-aventurados. Supõe-se que falecera 12 dias antes da queda de Canudos, com 67 anos de idade, ou seja, a 22 de setembro de 1897. É oportuno esclarecer que os conselheiristas eram organizados, pois desde o início da formação de Canudos, alguns elementos foram destacando-se, e aí conhecendo uma organização como divisão de tarefas que se definiram no decorrer das primeiras campanhas, os encarregados de recrutar e preparar os novos combatentes, os responsáveis pela vigilância em torno de Canudos, os incumbidos da administração e do policiamento interno. Então a gente pode refletir e mensurar que Canudos tratava-se realmente da união dessas pessoas que seguiam Antônio Conselheiro e realizavam distintos trabalhos na qual todos eram beneficiados. Não se pode compreender o fenômeno de Canudos sem uma análise de conjuntura em que vivia o país, sobretudo o Nordeste da época, com relação aos aspectos econômico, social, político e também religioso. Acreditamos que estudar sobre Antônio Conselheiro invoca 3 importantes questões. A primeira, a descoberta de que Canudos não pode ser interpretado fora dos messiânicos, como expressão de classe nos modos de produção pré-capitalista. A segunda, desmistificação do caráter sebastianista de Canudos e, consequentemente, descoberta, através da farta documentação produzida na época, incluindo textos manuscritos do próprio Antônio Conselheiro. E a terceira, Canudos surgiu como uma resposta alternativa ao sistema sociopolítico vigente e deve ter sido influenciado pelas comunidades cristãs primitivas, ou seja, as primeiras comunidades. Só sabemos que fanático ou não, líder ou iluminado, não importa. O que sabemos é que Antônio Conselheiro
era uma ameaça ao bem-estar social e à segurança. O conselheiro deixou então de ser caudilho para ficar como fanático apenas, conduzindo uma turma de bandoleiros. Surgiram então tentativas de explicações sociológicas para a guerra e psicanalísticas para as ideias de Conselheiro. Grande líder pacifista, lúdico e letrado. Antônio Conselheiro queria uma sociedade igualitária. E nós, da Câmara Mirim do CCDS de Quixeramobim, CCDS adulto e o CCDS juvenil, queremos levar aos nossos seguidores, aqueles que nos acompanham, aqueles que estão sempre aqui presentes, participando das nossas ações e trabalhos. O nosso objetivo é levar até você a verdadeira história de Antônio Conselheiro, para que você possa saber como tudo aconteceu e ver que Canudos não significa apenas uma destruição ou uma guerra onde derramou sangue. Claro que isso é muito importante, mas nós temos que enxergar Canudos, Conselheiro, aqueles seus seguidores, como um sinônimo de resistência, em busca pela igualdade social. E ações para desenvolver nas escolas, escolas sejam ou de ensino fundamental ou de ensino médio, é desenvolver, quem sabe, peças de teatro, obras audiovisuais que representem a história de Antônio Conselheiro e que a gente possa abordar não somente na semana em que trabalhamos o Conselheiro, em que intensificamos a nossa fala, o nosso sentimento de resistência. Claro que quando se aproxima da data em que comemoramos Conselheiro, isso é de muita importância, mas devemos levar durante todo o ano esse sinônimo de resistência que foi Canudos, retratando nas nossas escolas, sejam elas de ensino fundamental ou de ensino médio, a importância desse grande líder social que buscava essa igualdade na sociedade, principalmente em favor dos mal-aventurados, as pessoas pobres e humildes, mostrar o quão importante foi a sua luta, seja através do teatro, dos audiovisuais, como eu já falei. Então fica a dica. E em nome da nossa orientadora, assistente social, mestre em educação, Tia Mazé Damasceno, agradecemos a todos que se dispuseram a conosco, junto com cada um de nós aqui que nos apresentamos, membros da Câmara Mirim do CCDS. Elevamos a você os nossos agradecimentos por vocês nos acompanharem mais esta ação. CCDS de Quixeramobim, Câmara Mirim, uma atitude cidadã.